Olá pessoal, bem-vindos a mais um OneCast. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, já vou dar o spoiler para vocês de quem é daqui a pouquinho, mas eu queria, antes de tudo, desejar que vocês sejam muito bem-vindos a mais uma edição. A gente vai falar hoje de um tema que está pegando fogo aí, se a gente pode dizer dessa forma, e acho que vai ser super interessante para a gente compartilhar com uma pessoa que é referência no mercado nessa área. Hoje eu estou acompanhado com o Roberto aqui da OneMoving. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E com a nossa convidada mais que especial, Diana Quintas da Fragomen. Tudo bom, Di? Obrigada, Daniel, pelo convite. Obrigada, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é totalmente nosso. E como você sabe, aqui a ideia é a gente bater um papo, conversar um pouquinho mais sobre o nosso mundo de mobilidade global, conhecer um pouquinho mais das nuances que aí estão no mercado, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que a gente precisa prestar atenção. Mas, em primeiro lugar, a gente quer conhecer a Diana. A gente quer conhecer um pouquinho de como você começou nessa área, o que te atraiu para essa área de imigração, né? Se tornando hoje uma das pessoas mais referenciadas, né? Uma pessoa que a gente consegue ter uma base de conhecimento super legal, consegue compartilhar com várias pessoas, com várias empresas, tendências do que está acontecendo na imigração no Brasil e no mundo. Então, eu queria conhecer um pouquinho, antes da gente falar do hard skill aqui, de imigração mesmo, conhecer um pouquinho da Diana Quintas, quem é a Diana, como começou nessa área, o que te atraiu na imigração. Fala um pouquinho de você pra gente. Puxa, as outras perguntas vão ser com certeza mais fáceis de responder. eu tô há anos na terapia tentando responder essa pergunta, quem é a Diana Quintas, né? Então, que bom que a gente começou pela mais difícil. Bom, eu sou uma apaixonada pela vida, Dani. Eu adoro o que eu faço. Eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, assim. Eu tenho a melhor família, tenho o melhor trabalho, tenho os melhores amigos, então me considero uma pessoa de bastante sorte. Sou advogada e sempre fui muito apaixonada pela diversidade cultural, pelas diferentes nacionalidades. Então, eu não sei se eu acreditei em horóscopo, eu sou sagitariana, né? E me disseram desde pequenininha que sagitariano gosta de viajar. Okay. Isso entrou assim no DNA e eu sempre, desde os 14 anos eu trabalho e o motivo sempre foi para poder viajar o mundo. Olha, né? Só. Então, tá desde sempre. Sou hoje sócia da Fragomen. Nós somos uma empresa multinacional, líder mundial de imigração. Nosso business é imigração. E também tenho a sorte de amar a imigração e trabalhar numa empresa que só faz isso. Então, a gente precisa fazer muito bem feito. Né? Comecei na área mais voltada para a parte tributária. Né? Comecei numa Big Four. Olha só. Sim, lá eu trabalhei 10 anos e comecei com Tax Compliance. Aí eu gostava também da parte do imposto de renda, mas foi justamente o que me levou eu escolher essa área dentro de uma Big Four era pela diversidade da cultura. Eu sabia que eu ia trabalhar com expatriados, então, ainda que fosse uma área tributária que eu não era, ainda estava no começo da carreira, né? Comecei como trainee, mas logo foi surgindo a necessidade do mercado de uma Big Four não fazer só tax compliance, e começou também a parte de imigração. Então, foi bem uma precursora, assim, né? Acho que foi a primeira Big Four que começou a fazer serviços de imigração, e eu ainda como consultora fui convidada, acho que muito mais pelo perfil que eu tinha, já de falar de espanhol, falar o inglês, né? Que eu aprendi desde pequenininha. E acabei entrando, e aí sim eu falei, bom, é isso que eu gosto, porque não tem nada melhor do que você ver o olho brilhando de uma pessoa quando você fala, seu visto foi aprovado. Porque, na verdade, você está falando, seu sonho vai ser realizado, né? Quando você vê uma estampa de passaporte, você está dando a possibilidade dessa pessoa de realizar um sonho, né? Então, acho que é isso que que faz com que eu me mantenha nessa área. E, claro, né, hoje eu já estou numa posição diferenciada, né, como líder de uma empresa. Nós somos em 60 funcionários aqui no Brasil. Então, eu tenho muito menos contato hoje com a estampa do passaporte do que eu tinha lá atrás. Mas hoje eu vejo os olhos brilhando dos meus colaboradores, por exemplo, de ter oportunidades, de mostrar para eles o quanto é importante o nosso papel de realizar sonhos.
Nossa, realizar sonhos é muito gostoso, né? Você poder ver... Eu adorei essa analogia que você fez de ver o brilho no olho antes da pessoa que recebe a aprovação do visto e agora do funcionário que faz isso também. E eu achei muito gostoso ver que você teve todo um desenho de carreira diferente, né? Normalmente, quando a gente fala de imigração, é uma pessoa que que trabalha numa área muito próxima, direito propriamente dito, não a questão de tributário, e acaba caindo no mundo, né, ou adentrando, não caindo, mas adentrando no mundo de imigração. Muito legal que você conhece os dois lados, né, se a gente pode fazer uma comparação, é mobility mesmo, né? Sim. Você consegue ver, e pelo seu conhecimento, a questão tributária, a questão de movimentação de taxes, né? Que é uma dos cores daí das Big Fours, e agora vendo todo o outro lado, né? Da parte de imigração. O que você acha nessa sua experiência toda que mudou, né? Desde quando você começou na área de imigração, né? Já com essa experiência, até agora. O que você acha que mudou nesse mundo aí? Olha, Dani, eu comecei antes de você nascer, provavelmente. Eu engano bem. Comecei faz 24 anos, então o mundo mudou, né? Verdade, o mundo mudou. O mundo mudou em 24 anos e a imigração, felizmente, acompanhou. Ok. Então, assim... Claro, né, alguns países mais que outros, né, mas olhando para o Brasil, assim, lá atrás, 24 anos atrás, a imigração, ela era muito mais fechada. Por exemplo, um dependente de um visto de um candidato, de uma candidata, não podia trabalhar no Brasil. O dependente não era permitido que os dependentes trabalhassem aqui no país, né? Então, aí a gente via, assim, um patriarcado bastante exacerbado, né? Porque a gente tinha, obviamente, uma maioria absoluta de homens, né? Mas era mais de 90% quando eu comecei. Então, eram pouquíssimas as mulheres que vinham como expatriadas, eram muito mais os homens. E não tinha importância se a mulher não trabalhasse, porque, na verdade, o dependente era sempre a mulher. Sim, na grande maioria, mais de 90% das vezes era a mulher. Então, se a mulher não fosse trabalhar e tivesse que abdicar e abrir mão da sua carreira, enquanto estava numa expatriação do marido, né, não tinha tanto problema, né? Então, hoje, assim, com a nova lei, a gente já viu, felizmente, essa mudança, né? Os dependentes hoje têm o mesmo direito, né? Aliás, eles têm até mais, né? Porque o candidato, ele vem para determinada empresa e o dependente vem com abertura total para o mercado de poder trabalhar. Então, foram várias mudanças nesse sentido, assim, até a questão de casamento homoafetivo, também não podia. Mudou, né? Isso bastante. Isso mudou em 2013, também não podia. Então, e é recente, né? 2013, bem recente. Então, de certa forma, a legislação imigratória foi acompanhando a necessidade do mundo também se atualizar. Mas aí isso é mais macro, né? Olhando assim mais para o dia a dia mesmo. Hoje eu vejo a imigração de forma muito mais profissional, né? Então, comparando com 24 anos atrás, era um visto no passaporte, né? Hoje em dia é uma estratégia, né? Eu tive a oportunidade de viver aí no dia a dia do trabalho, toda a pandemia, né? Covid, depois guerra da Rússia, Ucrânia, e agora a gente está com esse conflito no Oriente Médio. Então, você precisa de um parceiro estratégico para essas mobilizações, porque não tem como, no meio de uma guerra, ainda que a fronteira esteja fechada, você vai precisar mobilizar pessoas, né? Quantas e quantas empresas não saíram da Rússia, não saíram da Ucrânia naquele momento, ou quantas fronteiras não foram fechadas no Covid. Então, você precisa de um parceiro estratégico que te ajude a estar preparado para agir em crise também, muito rapidamente, né? Então, eu vejo uma profissionalização muito maior hoje em dia, felizmente. Legal. Diana, deixa eu perguntar uma coisa para você. Durante toda a sua carreira, desde trainee, tudo aquilo que você passou e depois tudo isso que comentou, das mudanças, da imigração, do cônjuge poder trabalhar, casamento homoafetivo, agora a questão da guerra, tudo isso aqui. Em todo esse período, toda a sua experiência, fala pra gente qual foi o caso, ou um dos casos assim, mais desafiador que você enfrentou, que te trouxe algo assim diferente, que você falou, poxa, isso realmente foi muito desafiador, isso me trouxe algo a mais.
Nossa, naufrago mesmo, a gente vê cada coisa. Todo dia é um caso. Cada mergulho é um flash. Mas esse que eu vou te contar, Roberto, ele foi antes, ele foi mais ou menos em 2010. É algo que eu guardo assim no coração com certo... É um conflito de sensações, né? Foi o caso de uma expatriada, ela era a executiva, ela era argentina, e na época não tinha ainda a questão dos acordos, né, muito bem estabelecidos, e ela veio com uma bebê de 1 ano e meio, e ela era mãe solo. Então ela chegou no escritório e falou, estou sendo... o meu sonho, é a oportunidade da minha vida, né? Só que eu acabei de ter uma bebê, tenho uma bebê e eu preciso trazer a babá. Sim. E eu falei, olha, infelizmente, em 2010, né? Lembrando que faz muito tempo, infelizmente não existe uma categoria de visto para você trazer sua babá. Você não pode trazer a babá. Olha só. E aí ela falou, não, mas eu não tenho marido, eu sou mãe solo e eu não posso abrir mão dessa oportunidade. Gente, uma baita executiva com uma bebê. E aí eu falei, infelizmente não dá, você vai ter que encontrar uma babá aqui. Ela falou, mas eu já tô atrasada para começar a trabalhar, eu preciso começar a trabalhar urgente. Eu falei, sinto muito, não tenho o que fazer. E nesse ano, a Argentina, 2010, tinha acabado de legalizar o casamento homoafetivo. E ela falava assim pra mim, me caso com a baba, que é, me caso com a babá. Eu vou me casar com a babá. Olha o desespero dela. Eu vou me casar com a babá pra poder trazê-la. E eu falava, não adianta você se casar com ela, porque o casamento homoafetivo, ele não é aceito no Brasil. Ele só tinha sido aceito na Argentina ainda, né? E eu, assim, sendo muito honesta com vocês, eu ri dessa história por muitos anos, porque ela falou, me caso com a baba, por várias vezes, e eu falava, não adianta, não precisa casar, porque não vai adiantar, né? Eu contei essa história, assim, rindo, mas hoje eu olho com outro olhar, assim, de muito mais maturidade, de falar, que triste essa história, né? Porque ela tinha a oportunidade da vida, ela queria realizar um sonho, ela não conseguiu por uma burocracia ou uma falta de abertura na legislação, não sei o que aconteceu, naquele ano ela não veio, só em 2013 que o Brasil veio a regularizar a questão do visto para babá e o casamento homoafetivo. Então, provavelmente, aquela oportunidade, ela com certeza perdeu, né? Mas hoje eu olho com outros olhos falando que bom que isso mudou e que bom que se eu tivesse uma oportunidade de atender uma pessoa na mesma situação que ela hoje, o mundo é outro. Né? É verdade. Isso é muito interessante de ver como as leis se atualizam para poder trazer pessoas de outros cenários de vida, né? Porque é um cenário totalmente... Hoje no Brasil é muito comum você ter mães solos que precisam dessa rede de apoio. Alguns países têm essa abertura migratória de você trazer uma babá, trazer uma pessoa de apoio, outros não. Né? Então, claro, cada país vai ter a sua, vamos dizer assim, elasticidade para trazer ou não esse tipo de cenário. Sim. Exato. Mas é muito interessante ver o quão o Brasil tá aberto, né? Tudo bem, 2013 já faz um tempinho, mas assim, essa abertura, esse crescimento, né? E eu acho que não é só o Brasil que tem essa abertura, essa vamos dizer assim, essa atualização das leis. Você, como tem a participação no escritório global, você consegue ver outros países que têm se adaptado, não se adaptado, mas tentado se atualizar com esses novos cenários? Sim, principalmente a questão da briga por talentos globais, né? Essa escassez de mão de obra global, que é um problema mundial, né? Mais de 70% de falta, é muito mais relacionado com habilidades, né, com os skills do que qualquer outra coisa, mas são questões demográficas também, o envelhecimento da população, sim, verdade, né? Que a população ativa vai ficando cada vez menor. Então, a gente vê, assim, algumas categorias de vistos que vão surgindo em diferentes países para tentar resolver essa situação. Então, a gente tem, por exemplo, job seekers, né, que são aqueles vistos que a pessoa vai para procurar emprego. Tem muitas categorias de vistos que são para final de faculdade, até o Brasil criou uma também. Olha só. Se você se forma aqui no Brasil, para não ter o brain drain, que é aquela fuga de cérebros, né? Você ofereceu a faculdade para um estrangeiro no Brasil, e aí porque ele não conseguiu trabalho, ele precisa ir embora. Então, hoje em dia, o próprio Brasil também possibilita que ele fique aqui um tempo e que ele consiga uma oferta de trabalho, mesmo sem ter a experiência, que era algo que até pouco tempo atrás a gente não Olha tinha. só. Então, tem esses job seekers, tem os highly skilled professionals, né, para altas habilidades. E, assim,
Não é porque nenhum país é bonzinho, né? Imagina. Mas é bom ver que tem países que estão atentos a essa necessidade de mercado e fazendo adaptações aí na legislação para abraçar essa necessidade. E é muito mais pela essa questão de talentos, né? Eu vejo muito discussões acontecendo ao redor do mundo da necessidade de você... Eu adorei esse exemplo que você trouxe do envelhecimento da população quanto à necessidade de mão de obra, né? A gente não está falando só de um ponto de vista de previdência social, a gente está falando de um ponto de vista de produtividade, está falando de um ponto de vista de atratividade. E aí você acha que tem países mais adiantados quanto a isso? Sim. Tem um top 5 aí que a gente pode ter de países que têm essa atratividade desses talentos? Sim, a gente tem a Arábia Saudita, que agora agora é um momento complicado para falar do Oriente Médio, mas a Arábia Saudita tem uma legislação bastante aberta para isso, Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, praticamente todos são estrangeiros, né? A quantidade de estrangeiros ali é gigantesca. Mas tem outros. A Singapura tem avançado absurdamente do ponto de vista positivo, né? Também nessa legislação imigratória, tem várias categorias novas de visto, mas também tem vários países da Europa que percebem essa necessidade, né? A gente tem aí a Alemanha, o próprio Reino Unido, por mais que tenha o Brexit e esse fechamento que foi muito ligado com a questão imigratória, né? Mas eles percebem a necessidade da mão de obra e eles vão se adaptando, e principalmente no highly skilled, né? Algo que o Reino Unido também está bem focado. E tem os de sempre, né, Dani, Roberto? Tem Canadá, Austrália, esses que a gente já conhece, que desde sempre foram diferenciados aí na atração de mão de obra também. É mão de obra e talentos, né? Acho que são dois cenários diferentes, não são? Quando eu falo mão de obra, eu tô pensando na população ativa, independente de ser highly skilled, né, que são altas habilidades ou não, né? Então, o Brasil mesmo tem diversas categorias onde você não precisa de tanta demonstração de experiência, basta uma comprovação de educação que você consegue, o visto técnico, por exemplo, né? Então, é uma demonstração de que para aquele país, aquela necessidade não necessariamente daquele candidato, mas daquela habilidade que não existe no país. Legal. O Diana me falou uma coisa, e nessa questão atual, a geopolítica, a guerra na Ucrânia, a Irã, Iraque, tudo aquilo que o Trump fez, fechando, querendo expulsar os imigrantes de lá, o quanto isso tem impactado na concessão de vistos de trabalho e nessa mobilidade intra-company, vamos dizer assim, entre as multinacionais? Nossa, a geopolítica impacta em tudo, né? Imagina na migração, bastante, né? É uma loucura. O quanto cada dia é a gente se sente sempre desatualizado, porque você acorda e precisa correr atrás do que aconteceu durante a noite, enquanto você dormia, né? Uma loucura. Mas a geopolítica tem movimentado muito, então nós temos... Aí um pouquinho do que eu comentei no começo, da importância desse parceiro imigratório ser estratégico, porque precisa ter muito além de... paperwork, que a gente chama, né? Vai muito além da burocracia em si, precisa ter uma questão de entender a tendência, entender quais são as alternativas, e precisa ter um gerenciamento de crise muito grande. Então, mesmo que seja um país que esteja com as fronteiras fechadas, como é o caso hoje de vários países ali no Oriente Médio, muita gente está precisando se desmobilizar. Então, tem muitas empresas que... É um dos primeiros pontos que as empresas fazem. Saiu uma guerra, né? Infelizmente acontece. Vamos trazer os expatriados de volta, por exemplo. Expatriados, ou não necessariamente em um modelo de expatriação, mas os executivos, os técnicos, as pessoas, os estrangeiros no geral, que estão ali naquele país. Então, é uma luta, porque a gente vê não tem a malha aérea fechada, mas as empresas querem retirar porque conseguem perceber o risco e a tensão, e enfim, e às vezes desmobiliza famílias inteiras, né, e os filhos na escola. Então a geopolítica mexe bastante com a gente, e por mais que assim, a geopolítica
por exemplo, espaço aéreo fechado, mas eles vão precisar se desmobilizar de alguma forma. Então, busca outras alternativas de aeroportos. Então, esse trabalho a gente faz de apoio. Até, por exemplo, nos banimentos que a administração Trump faz, desde a primeira administração Trump, onde ele fez alguns banimentos de algumas nacionalidades. Então, quantos e quantos cidadãos daquela nacionalidade estavam nos Estados Unidos e precisaram sair, e às vezes é uma dupla nacionalidade, então a pessoa, você nem sabe se a pessoa tem aquela dupla nacionalidade. Então, ter esse mapeamento em sistema sobre todas as nacionalidades, você consegue rapidamente puxar um relatório e falar, olha, empresa tal, tá aqui uma população de risco. O que você quer fazer com essas pessoas? Que essas pessoas precisam sair dos Estados Unidos imediatamente. Né? Às vezes até a pessoa não é cidadão daquele lugar que foi banido, mas ele esteve lá como residente por algum tempo, trabalhando, ele também vai ser banido. Então você precisa ter um mapeamento geral da mão de obra, onde que tá. De novo, mão de obra falando de executivos, que seja, né? Você precisa ter uma fotografia de onde está a sua população. E não adianta fotografar. Na verdade, é um filme. Porque isso muda muito rapidamente. Qualquer viagem, se hoje a gente tem um executivo brasileiro, por exemplo, que foi fazer uma viagem para Cuba de férias para ver o Mar do Caribe, ele perde a possibilidade de tirar um ESTA, por exemplo, para os Estados Unidos. Ele vai ter que pedir o B1, B2, caso ele seja também uma nacionalidade portuguesa. Enfim, é tudo amarrado, tudo entrelaçado, assim. Precisa ter uma visão muito ampla para entender o pequeno ali, qual é o impacto no indivíduo. A movimentação de pessoas, ela acaba ficando cada vez mais complexa, né? A gente não está falando, a gente não está falando somente de mão de obra, né? De executivos expatriados, por exemplo, mas a gente está falando também desse pós, ou seja, fechou, o que acontece com o nacional naquele país que precisa sair também por qualquer que seja o motivo local, na questão, por exemplo, de refugiados, né? Como lidar com isso? Porque se a gente olha só por uma questão de mão de obra, a gente está falando de uma população que tende a ser um pouco mais nichada, que tem um suporte de uma empresa assim, mas tem as reverberações, né? Vocês acabam olhando também esse cenário, apoiando empresas que têm esse desejo, por exemplo, os funcionários locais de um país que tem uma situação assim. Você consegue ver esse tipo também de situação, Di? Sim, a gente também trabalha bastante com, você comentou, refúgio, né? Tem muito trabalho pro bono, né? A gente trabalha com algumas organizações, por exemplo, Talent Beyond the Boundaries, que é uma ONG mundial para recolocar pessoas que saíram, não necessariamente refugiados, mas asilados, com vistos humanitários. Então, são pessoas que já estão ali naquele país, mas não conseguem se recolocar. Então, tem um trabalho bem, bem intenso aí para apoiar a empresa em qualquer necessidade de movimentação. Que interessante. Ver que o trabalho, né, não é só para uma população específica, você consegue atingir várias pessoas, tendo em vista os impactos, né? Que são impactos que atingem todo mundo, né? A gente sente mais ou menos de acordo com a nossa distância da situação, mas a gente ainda sente um pouquinho, né? O que acontece aí no mundo. E você acha que, olhando para a imigração, né? A gente falou um pouquinho de não ser só no ponto de vista de profissional de talentos, mas você olhando para a imigração em geral, você acha que ainda tende a ser muito mais operacional? Você comentou um pouquinho de ser muito paperwork, ou você acha que tem uma questão mais, né? Como você dividiria essa questão do operacional e estratégico nas questões migratórias? Olha, Dani, se você me perguntar se ainda tem gente que acha que a imigração é operacional, eu vou te responder que ainda tem gente que acha que o homem nunca pisou na Lua. Ou que o mundo é quadrado. Ou, sei lá, que o Elvis Presley continua vivo, o Michael Jackson, né? Então, sim, tem gente que pensa tudo, né? Verdade. Mas assim, é uma pena, porque a imigração, ela é muito ampla. Faz muito tempo que ela não é só um visto no passaporte. Aliás, acho que ela nunca foi. Ela só não conseguia ser enxergada como quão estratégico é. Mas eu vejo com bons olhos a forma como o mercado hoje tem avaliado esse parceiro imigratório, esse profissional de imigração. Também depende muito do profissional. Se você não demonstra também o seu potencial e o quanto você consegue agregar no dia a dia, se você não aporta valor, ninguém vai te valorizar, né? Então, é isso que a gente fala muito na Fragomen, assim...
você precisa mostrar a parte estratégica, que é onde a gente consegue agregar, porque a experiência até chegar no visto é o que faz a diferença, né? No final do dia, o visto é o mesmo, é um carimbo no passaporte igual, seja com quem quer que você faça, mas o caminho que você levou até chegar nesse carimbo é o que faz a diferença, né? E a consultoria envolvida nisso, em todo esse elemento consultivo e humano também, que é o que faz bastante a diferença. Eu imagino que o fator humano ele seja o diferencial, né? Porque você está tratando, primeiro, com pessoas que têm, emprestando um pouquinho do que você trouxe, tem sonhos, é um sonho muitas vezes fazer isso, mas você precisa também direcionar esse sonho para o lugar certo, né? Esse é o melhor movimento para você, né? Você que está indo para esse país, né? Eu vejo muito do desejo do brasileiro de ir para fora, de trabalhar lá fora. Mas como isso se concretiza deve ser bem diferente, né? Eu imagino. Eu sempre brinco que tem sempre um visto para chamar de seu. Você vai achar um, Dani. Se você quiser ir para fora, vamos conversar que você vai achar um. Hoje em dia tem muitas opções, né? A gente tem o Nômade Digital, por exemplo, que, nossa, democratizou demais. Claro que não é para todos, não é para todos. Então a gente tá falando, tem um visto para chamar de seu, dentro de uma bolha também, que a gente está falando do mundo executivo, né? Então a maioria dos países precisa comprovar uma remuneração. O Brasil, por exemplo, é um dos países que exige uma das menores remunerações do mundo, né? De alguém vindo trabalhar como nômade aqui. Isso, olha exatamente. Só. Então, assim, olhando o nomadismo digital num contexto mundial, ele é muito parecido, é alguém que vai trabalhar em outro país, vai trabalhar remotamente em outro país, sendo que obrigatoriamente a receita dele precisa ser oriunda de do país de origem ou de um outro país diferente de onde ele esteja, né? Então, pensando no estrangeiro aqui no Brasil, ele pode trabalhar remotamente aqui estando no Brasil, mas a empresa que ele trabalha, que remunera ele, obrigatoriamente precisa estar fora. Essa receita não pode vir de uma empresa local, justamente para ele não competir com a mão de obra local, não tirar o emprego de ninguém aqui localmente, né? Então, o Brasil exige uma renda de $1.500 por mês. Ou um saldo bancário de $18.000 no ano. Então, quando a gente olha esse valor, ainda é bastante pequeno comparado com outros países. Tem uma média aí, mais ou menos uns $4.000, mas tem países que nem exigem um mínimo. Basta você ter uma carteira de trabalho, assim. Exatamente. Ou não precisa nem ser uma carteira, pode ser um contrato de freelance. Olha só. Se você comprovar que o trabalho que você vai fazer ele é remoto, existem alguns países que permitem até sem comprovação de remuneração. Então, por isso que eu brinco, tem sempre um visto para chamar de seu. Talvez não seja no país que você queira, né? Com aquela praia maravilhosa que você queira, mas vai ter uma alternativa, sim, para você hoje em dia. Pegando esse gancho de que sempre tem um visto para chamar de seu. Eu adorei isso, né? Eu adorei isso. Qual visto para chamar de seu? Não, mas face a isso, a gente pode dizer hoje em dia que a imigração, ela pode prestar um apoio estratégico para as empresas no sentido de quando você vai criar uma joint venture num outro país ou uma empresa brasileira, por exemplo, que vai abrir uma planta num outro país, a imigração ela é um apoio estratégico para a tomada de decisões de que como eu vou levar as pessoas para lá, sem dúvida. O que eu tenho que fazer para concretizar esse negócio. Sem dúvida. E a imigração ela é sempre uma boa solução de curto prazo, porque você vai abrir uma joint venture, você vai abrir num país onde você nunca esteve, você não tem aqueles talentos desenvolvidos ainda, você vai precisar, obviamente, desenvolver, treinar, capacitar, né, não tem a cultura, exatamente. Então, com a imigração, você resolve rapidamente aquilo e consegue multiplicar, né? Então, aquela pessoa vai com a cultura, multiplica para todos que estão ali, para capacitações, treinamentos, eu acredito que toda essa questão da lacuna de mão de obra, que o Brasil sofre bastante, apesar da gente ter um cenário de aparente desemprego, é diferente porque a gente está falando de pessoas de altas habilidades aí, que é onde falta, né? As questões comportamentais.
Mas a imigração, ela vem para resolver. No curto prazo, óbvio que no médio e longo prazo, você precisa capacitar, deixar aquele país mais focado na educação. Se você tiver uma educação sólida, né? Se você der a base para as pessoas, você não vai ter lacuna de mão de obra, né? Então, o que falta é educação, é investimento em educação. Não estou falando especificamente do Brasil, não é uma crítica ao Brasil, mas a gente está falando no geral. Se está faltando alguma habilidade, é porque aquelas pessoas não foram... E também tem o dinamismo muito da pessoa grande. Também, não é? E o dinamismo muito grande da mudança das profissões hoje em dia, da tecnologia. Né? Então, assim, para você capacitar em prompt engineering, quantos anos você vai levar uma coisa que já é necessária hoje? Né? Então, nisso, a imigração resolve no curto prazo. Claro que para o país ser sólido e economicamente atrativo, isso precisa ser uma resposta de maior duração, que é com a educação. Mas até para ajudar na educação, os estrangeiros também podem aportar, né? Podem vir e treinar. Quantos e quantos professores a gente não tem aí em escolas trabalhando também... E até, não estou falando de escolas internacionais que a gente está acostumado com os expatriados, não necessariamente. Estou falando de profissionais do Mercosul. Sim, verdade. Enfim, vários que vêm com visto humanitário, então, que também consegue trazer um pouco de outra cultura, de outra língua. Então, realmente, a imigração ela é a solução de curto prazo para questões como os joint venture e necessidades de capacitação, sem dúvida. Eu achei super interessante que é uma discussão que não para no processo em si. Né? A gente está trazendo, por exemplo, a imigração resolve uma situação em específico, mas a gente tem que olhar todo esse lado por detrás. Eu, na minha experiência, eu sempre vi o processo migratório como uma questão de proteção, tanto da pessoa que está indo para outro país, ou seja, ela tem os documentos, está seguindo o compliance, tem data de entrada, data de saída, tanto a questão da companhia, então eu estou trazendo o profissional para fazer isso, para ter esse impacto nesse cenário específico, mas eu nunca tinha olhado para esse ponto que seria uma solução rápida, no sentido assim, de eu estou... tapando não é a palavra certa, mas eu estou cobrindo... Resolvendo. Ótima palavra. Eloquência, né? Mas eu estou resolvendo um problema pontual, mas eu tenho que pensar também no depois, né? Se eu estou, por exemplo, se eu faço um processo de mobilidade em que eu preciso levar uma pessoa para desenvolver um grupo de pessoas, desenvolver uma área específica na empresa, eu tenho que pensar no pós, eu tenho que pensar na sucessão desse pensamento, desse desenvolvimento, né? Isso eu acho que volta muito naquela questão da operacionalidade da estratégia, né? Se você consegue direcionar esse pensamento para a estratégia e consegue ver esse além, não só preciso de uma pessoa que faça essa máquina funcionar de um jeito específico, né? Acaba trazendo um outro nível de discussão, né? Então, eu acho isso super interessante, mas ao mesmo tempo você acha que, tendo em vista todos esses impactos, temos aí uma possibilidade ou uma abertura, um gap, trazendo um trabalho, um linguajar mais corporativo, um gap que, por exemplo, os times de RH, os times de mobilidade, eles podem atuar melhor quando a gente fala da movimentação de pessoas, né? Não ser uma coisa do tipo, oh meu Deus, tem que fazer o visto, a pessoa já está lá. E eu, na minha experiência, já fui tocado no ombro por alguns expatriados e falei, cheguei. Eu falei, mas quem é você? Tem que voltar umas casinhas. Então... Você chega no café, fala bom dia, a pessoa responde good morning. Exato. Né? Fala, ai meu Deus, eu não fiz um visto desse. Oh, God. Sem dúvida, Dani. Infelizmente, a gente ainda é olhado muitas vezes como um DeLorean, uma máquina do tempo. Olham pra gente e falam assim, olha, eu preciso trazer esse expatriado pra ontem. Eu falo, ontem é antes do almoço, né? Então, é desafiador. A falta de planejamento é um problema, né? Porque coloca todo mundo em risco, traz uma ansiedade para todos os envolvidos, traz uma insegurança jurídica, uma insegurança até de risco de imagem, enfim, algo que poderia ser evitado, né? Mas eu costumo falar que, assim, quando o RH ou, enfim, quem quer que seja que cuide dessa parte de mobilidade, chegue para a gente já com um candidato, com uma decisão, seja ela qual for,
você já veio errado. Entendeu? Já tá atrasado. Já tá atrasado. Eu já tava esperando, assim, chegou com o nome, que bom, me Não. passa os documentos, eu faço. Você chegou com o nome, chegou tarde. Porque Nossa. tem muito perfil que não se enquadra, né? Então, assim, você acabou de entrar numa empresa, por exemplo, e aí chegam pra mim, você acabou de começar lá. A gente vai transferir o Daniel para os Estados Unidos, ele é um gerente, ele vai trabalhar nos Estados Unidos. Eu vou falar, tá bom, ele tem 1 ano de empresa? Não tem. Então, não pode ser o Daniel. Porque para fazer um Olha L1 só. nos Estados Unidos, você precisa ter pelo menos 1 ano de gestão aqui no Brasil, entendeu? Então, é por isso que eu falo que tem que ser considerado, tem que ser olhado como parceiro estratégico. Porque para qualquer tomada de decisão, não custa você ouvir. Pode ser que a pessoa fale, não, vai tranquilo, isso aí você pode decidir, ok. Né? Mas é sempre, não parta do princípio de que nada é óbvio. Por que o Daniel tem tanta experiência? Não, mas pode ser que ele precise estar na empresa por 1 ano para conseguir o visto para os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, é o planejamento. E, assim, usa mesmo a pessoa que você confia ali como, assim, um FAQ. Usa ele como tira dúvidas. Tem que ser um plantão de dúvidas. Qualquer decisão, deixa eu tomar junto, não custa nada. Pode ser que a pessoa fale, vai fundo, é isso mesmo. Ou pode ser que fale, olha, vamos pensar melhor, porque esse perfil aqui vai te dar trabalho. Você não vai conseguir. Ou tudo bem, você pode esperar 1 ano. Se você puder esperar 1 ano, ótimo. A gente faz o processo do Daniel com super calma, né? Que normalmente não é assim, né, Daniel? Você já tá lá. Você já tá lá, normalmente, com Tá com visto de visita. Exato. Tá lá, tá falando, olha, não trabalha. Você faz reunião, mas não trabalha. Mas a pessoa já tá trabalhando, já tem cartão de visita. Você fala, meu Deus. Sala com nome. Ai, meu Deus. Esse foi um exemplo de um erro, né? Que é enviar o Daniel, mas o Daniel não tem 1 ano de empresa ainda. Não, só tem que falar pra minha gestão. Não é um erro enviar o Daniel, tá bom? Pode enviar o Daniel se for necessário. Desculpe, gestão do Daniel, minha colocação não foi da melhor. É ótimo. Mas conversa comigo antes. Esse foi um exemplo. Quais você poderia me citar? Quais seriam os erros mais comuns que as empresas cometem em já determinar uma expatriação sem antes consultar o seu parceiro de imigração? Quais são os erros mais comuns? Essa definição do candidato normalmente é um erro bastante comum. Existe uma falsa crença de impunidade também, aqui no Brasil e principalmente na América Latina. Então, as pessoas falam, não, tranquilo, é o Brasil, pode ir com visto de visita, vai lá e trabalha enquanto a gente vai fazendo, ou às vezes nem vai fazendo, só vai e trabalha. Então, isso é muito errado, e isso, infelizmente, é muito comum. Né? Quantas e quantas empresas simplesmente não consideram, quando acha que a gente é terrorista, quando a gente fala, olha, o risco é esse. Tá bom, mesmo assim, resolve. Claro, eu entendo que o mundo corporativo é uma tomada de risco constante, né? Numa empresa você avalia os prós e os contras e tem que ter apetite, tem empresas que têm mais ou menos apetite para riscos, ok, mas não parta do princípio ou do pressuposto de que nada vai acontecer. Porque quando acontece, dá muito errado, né? Eu costumo brincar, é igual o cachorro. Não morde, até o dia que morde. E aí mordeu, e aí você faz o quê? Né? Então você tem que ter um certo respeito ali com qualquer cachorro, porque não morde até o dia que morde. Então, nunca tive nenhuma auditoria, nunca ninguém foi pego no aeroporto, nada. Até o dia que vai acontecer. E aí você vai ter que lidar com algo que poderia ter sido evitado se tivesse um planejamento. E um outro ponto, Roberto, eu acho que falta muita comunicação entre as áreas, né? O RH que não conversa com a folha, que não conversa com o jurídico, que não conversa com a área demandante, que não conversa com o próprio expatriado ou expatriada. Então, essa falta de comunicação, assim, entre as áreas, vão tomando decisões, você já ofereceu, a gente nem sabe se o Daniel pode ir por conta do visto. E ele já tem uma proposta de uma remuneração que você não sabe se você vai conseguir pagar lá, porque tem tipos de visto que não permitem que você faça um pagamento no país. Por exemplo, a gente tem aqui o visto técnico não permite pagamentos de salário.
E a gente chega assim com a notícia de que, olha, ele vai ser técnico, ele vai receber tanto. Eu falo, gente, vai receber, mas não aqui. Não, mas essa decisão já está tomada. Eu olho, ok, eu entendo, só que vamos ter que revisitar essa decisão, porque existem, né? E tem também um outro ponto que é a falta de política. Política se diz de mobilidade. De mobilidade. De mobilidade interna da empresa. Eu acho que isso atrapalha muito, Roberta, porque acaba que vira tudo exceção. A política da exceção, você só gerencia a exceção. E aí dá pena do RH, dá pena do mobility, porque eles conversam muito entre eles, não adianta você partir do pressuposto de que o que você fez para não necessariamente você vai precisar fazer para o outro, e enfim, é algo que não vale a pena, né? Já coloca as regras, não precisa ser uma política super mega blaster estruturada, mas pensa no mínimo, no básico ali que você vai oferecer e o quanto você está disposto a abrir de exceção dentro daquela estrutura mãe ali que você vai ter, né? Então, e são poucas as empresas hoje em dia ainda que tem uma política bacana de expatriação. Essa questão da impunidade que você trouxe, acho que é muito interessante, porque não só a questão da impunidade, mas o que eu escuto em alguns círculos de mobility e tudo mais, por exemplo, no Brasil, se você vem com visto de visitante, né, o turismo negócios, e você passa desse período, é uma taxa simples, o quê? R$8, 20, R$10 por dia, é uma taxa pequena, e tá tudo bem. Tudo bem, entre aspas, né? Mas se você vai para os Estados Unidos e passa o seu período lá, são outros tipos de consequência. Então, você acha que também tem essa estratégia da impunidade, ou essa estratégia desse risco aí ser utilizado de país para país? Isso é algo que é avaliado pelo RH? Isso é validado, não validado, mas pelo menos checado com vocês, especialistas na área? Olha, existem países que são mais abertos à regularização do que outros. O Brasil, principalmente com a nova bem entre aspas, né, que o ano que vem faz 10 anos, né? Nossa, já, né? É verdade, 2017. Aliás, vamos fazer uma festa na BIM, né? A lei de migração, que é de 2017, ela veio em prol de regularização. Então, ela olha muito o imigrante no olhar de permitir a regularização, algo que era muito difícil antes. A pessoa precisava sair do país para voltar a regular. Hoje em dia, você consegue fazer essa regularização estando aqui mesmo no país, né? Então, não é que eu estou dizendo que pode ficar mais dias, não é isso. Até porque, assim, nesse meio tempo, se você tiver um acidente ou alguma coisa e tiver irregular, tudo fica mais complicado, né? E você fica muito mais exposto para explicar isso se você trabalha numa empresa que está com exposição de mídia, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem tantas empresas chinesas aí na imprensa, então se acontece qualquer coisa com um executivo que estava irregular a ponto de já ter ficado sobressaído o prazo de estada de visto de visita, isso daí para trazer uma notícia negativa na imprensa é muito fácil, né? Mas os Estados Unidos, nesse caso, eles são bem, bem opostos ao Brasil. Eles não têm esse ímpeto de fazer uma regularização. Se você está irregular, você precisa sair, acabou, né? E você vai ter consequência para o resto da vida, né? Você nunca mais consiga entrar. Olha, e ele acaba te impactando em outros países. Se você já tem algum checkzinho ali dentro do sistema dos Estados Unidos, você vai ter problema para entrar no Canadá e problema para entrar no México, enfim. É complicado. Aqui não, você se regulariza, ok, você limpou o seu histórico, entendeu? Então, o Brasil é um país pioneiro, assim, do ponto de vista de abertura. Ele é bastante aberto. Isso não quer dizer que você possa fazer qualquer coisa, mas justamente por ele te dar tantas modalidades de regularização, que quando você faz alguma coisa errada, a situação fica complicada. Você não tem nem como se justificar dentro da empresa, né? Verdade. E a gente tem casos de deportação, de não admissão, né? Quantas e quantas pessoas chegam agora com esse E-Visa, acha que fez o E-Visa, enfim, e às vezes a companhia aérea não está preparada também. Então, isso é bem verdade. O Brasil muda muito também, muito rápido, né? Então, acompanhar todas essas mudanças, nem sempre a ANAC consegue acompanhar e acaba deixando a pessoa embarcar e chega aqui, não tem o E-Visa, enfim, é bastante frustrante para uma pessoa ter que voltar para casa depois de um voo para o Brasil. E acho que por nós também sermos tão grandes, ainda tem certa dificuldade
facilidade de comunicação entre diferentes aeroportos, né? Eu já vi acontecer, por exemplo, de duas pessoas numa situação parecida, uma não conseguia entrar porque entrou por São Paulo e outra conseguiu entrar porque entrou por um aeroporto um pouco menor, né, que a informação não tinha sido compartilhada até lá. Você acha que o nosso tamanho também acaba influenciando nesse tipo de coisa? Sem dúvida, nem precisa ir tão longe. Polícia Federal de São Paulo e de Campinas são completamente diferentes. Olha só. Né? Rio de Janeiro e Macaé, completamente diferentes. A gente está falando no mesmo estado de algo que deveria ser federal. Né? Então, a dificuldade da Polícia Federal também está impactada pelo tamanho do nosso país, sem dúvida, né? E por esses vários braços que tem a imigração, porque em outros países a imigração é um órgão único, né? Imigração, ponto. Tudo está no mesmo sistema, tudo está na mesma gestão. Aqui a gente tem a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, que aprova o visto, a Polícia Federal que faz as reuniões familiares e que faz os registros. A gente tem o Ministério das Relações Exteriores, que manda a aprovação do visto do Ministério da Justiça para os consulados. É tanta gente envolvida, são tantos atores, né, que precisam se comunicar. E tem os portos, né, as polícias de aeroportos, de portos, a Receita Federal, exatamente. Então, olha, imigração não é para amadores. Gente, não é para amadores. Precisa ter muito jogo de cintura para lidar com todos. Uma coisa que eu falo que é um sonho, e isso eu falo um sonho para mim, para Roberto, como uma pessoa que trabalha na área e como o Roberto, um brasileiro, nessa questão de orgulho de ser brasileiro, de ter um processo uniforme na Receita Federal, seja no Porto de Santos, no Rio de Janeiro, em Suape, em Pecém, aonde quer que seja, no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto do Rio, aonde quer que seja, que os processos sejam os mesmos, os procedimentos sejam os mesmos. Eu luto para isso. Não sei se só um isso dia... que você quer, só isso. Entendi. Não acredito, só padronização. Mas isso é o sonho, isso é sonho, isso é sonho. É muito desafiador. Né? Isso é sonho. Essa área é muito desafiadora mesmo. Eu vou pegar o gancho do Roberto, desse sonho que ele tem aí. E você acha que não só no Brasil, né? A gente fala muito do Brasil porque a gente está nessa realidade, mas no mundo em geral, a gente tem as empresas falando muito sobre compliance. E aí a gente falou um pouquinho de pessoas que vêm, passam um pouquinho mais do tempo do visto. Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer, né? Essas questões de fiscalização de cenários migratórios diversos, não só no Brasil, mas no mundo. Você acha que os países estão cada vez mais fechados, ou fechados no sentido assim, cada vez mais fiscalizando, ou depende muito do país, ou como você falou, o Brasil é muito mais para regular algo que aconteceu, então ele não fiscaliza tanto. Como você vê essa questão de controle, fiscalização, compliance, como é que isso traduz aí na migração mundial? Bom, a fiscalização está cada vez mais eficiente, mundialmente falando. É eficiente. Eficiente para quem fiscaliza, né? Então, sim, não é porque o fiscal não está batendo na sua porta que sua empresa não está sendo fiscalizada. Olha só. Né? Antigamente você tinha essa falsa impressão, o fiscal nunca bateu aqui, nunca fui auditado. Esquece, você está sendo auditado o tempo todo agora. Né? Olha só. A digitalização, ela está, assim, tá crescendo muito rápido, o cruzamento... Eu escuto falar de cruzamento de dados, Receita Federal, com o Ministério do Trabalho antigamente, que fazia os vistos, desde que eu comecei a trabalhar, mas a gente não via isso na prática, como que isso acontece, como que cruza mesmo. Agora vê, por exemplo, um exemplo bobo, assim, mas só para mostrar que as coisas estão acontecendo nos bastidores, né? A cada 2 anos de estada fora do país, se você tem um visto, uma autorização de residência permanente, né, por tempo indeterminado, você não pode ficar mais de 2 anos fora. Se você ficar, você perde essa autorização. E antigamente, assim, você só ia descobrir isso se você entrasse, se uma autoridade migratória olhasse no sistema e ia falar, você passou mais de 2 anos, então sua autorização está cancelada. Agora não, deu 2 anos e um dia sai no Diário Oficial. Caramba. O cancelamento da autorização. Passou 2 anos e não pisou no Brasil, um Mercosul, por exemplo, você perde a autorização automaticamente, né? Então, sim, tem diversos outros exemplos de coisas que estão acontecendo, de questões que estão acontecendo no dia a dia, que nos mostram que as informações estão sendo compartilhadas ali internamente dentro da digitalização dos sistemas. Então,
fique esperto. Não é porque não tem alguém batendo na sua porta que você não está sendo fiscalizado. Isso no Brasil que a gente tem uma relação relativamente nova com essa questão de compliance e fiscalização, né? Como você falou, isso começou a ficar mais aparente agora. E você vê essa fiscalização acontecendo também em outros países mais fortes? Então, por exemplo, a gente está vendo UK aumentando o valor de taxa, pedindo mais comprovações para entrada, né, de pessoas no Reino Unido, mais pessoas no Reino Unido. Isso é um reflexo desse aumento de fiscalização no mundo, de acompanhamento? É um aumento da fiscalização por conta da digitalização, por conta da tecnologia. É a tecnologia que está permitindo, olha só, né, que tudo isso aconteça de forma mais ágil, mais eficiente ali para quem está fiscalizando, né? Então, os sistemas estão muito mais integrados, a inteligência artificial está apoiando diversos governos para fazer essa fiscalização. Então, a gente sabe, até no raso, mesmo quem não usa a inteligência artificial sabe o quanto consegue te apoiar a olhar o macro ali. Imagina dentro de um governo onde eles estão fazendo as próprias inteligências artificiais focadas na fiscalização. Olha só. E, obviamente, tem também um fundo arrecadatório, né? Então, a gente pega, por exemplo, anos eleitorais, né? Onde tem sempre um ímpeto maior de arrecadação. Então, anos eleitorais costumam ser anos de maior fiscalização também. Olha só, não sabia disso. Isso mundialmente, né? Não só no Brasil. Então tem que ficar bem ligado porque tá tudo no sistema hoje em dia. Caramba, mas preparem-se. Faz tudo direitinho, Faz tudo certo. Essa questão da inteligência artificial. Hoje, pela manhã, eu estava com o Daniel no evento que falou um pouco sobre aí a inteligência artificial. Você acha que ela vai suprir ou tomar o espaço de parte do trabalho jurídico migratório que é realizado hoje? Vai. Já tomou. Já tomou. Mas eu olho com bons olhos. O que hoje, nós na Fragomem, nós temos um investimento gigantesco em tecnologia desde sempre. Eu estou gerenciando a Fragomem, né, liderando o escritório aqui do Brasil desde a abertura há 14 anos, né? E desde que eu entrei, já há 14 anos, o investimento que a gente faz em tecnologia sempre foi gigantesco. Imagina agora com a inteligência artificial, né? Então, o que já eram milhões, agora viraram bilhões, sei lá, são muitos dinheirinhos investidos. Muitos dinheiros. Felizmente, né? Porque a gente atende... A gente tem muito orgulho dos nossos clientes, do portfólio de clientes que nós temos, né? Então, a gente atende a nata da indústria, empresas de tecnologia, de inovação. A gente precisa fazer a altura, né? Então precisa investir bastante. Mas então o que a gente tem hoje, o que foi já substituído, era a parte do trabalho que, na verdade, ninguém gosta. Ninguém sente grandes prazeres em fazer. Ficar preenchendo um formulário, né? Por exemplo, lendo um passaporte. Hoje a gente tem o OCR. Hoje não, já faz anos. Né? Você já tem um OCR que consegue fazer a leitura do passaporte. É claro, você precisa de alguém só para verificar se deu tudo certinho, mas você não precisa de alguém mais preenchendo o número do passaporte e o quanto que isso levava a erros, né? Porque era uma pessoa ali preenchendo algo que hoje... E a cópia às vezes não tá legal. Exatamente. Eu fiz muito disso já. Fiz muito preenchimento desses formulários. E você gostava? Te dava prazer? Então, Dani... Preencher formulário não dá prazer pra ninguém. Ninguém gosta. Então, o que a gente tem hoje é felizmente, a gente consegue usar melhor a nossa força de trabalho de uma forma mais estratégica também, do lado consultivo, que é o lado que agrega, que é o lado que as pessoas precisam, né? Ninguém precisa de um excelente preenchedor de formulário, mas você precisa de um excelente consultor para te guiar nesse processo que é tão tortuoso aí da imigração. Verdade. Para quem fica fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, não é? Exato. Nossa, gente, era muito chato. A gente ainda faz, né? Não vou te dizer que acabou 100%, óbvio que não. Mas o caminho é esse, é acabar completamente com essa parte de preenchimento. E várias outras coisas, né, que nós temos investidos em uma transformação mesmo digital que vai tirar, sim, não vai tirar o trabalho de ninguém, porque a gente vai conseguir substituir por algo de maior valor ali nas pessoas. Legal. Sim. É super interessante ver, porque, como o Roberto disse, né, a gente estava de manhã discutindo sobre IAs, prompts, né, toda essa linguagem mais atualizada que a gente tem no mundo do trabalho, não só no trabalho, mas assim, no mundo em geral, de como isso pode ajudar a gente nos processos. E é muito interessante ver ao mesmo tempo que
as empresas, desculpa, os órgãos governamentais estão usando isso para cruzar informações e trazer um peso maior nessa fiscalização. A gente está falando de muitos processos automatizados, mas ainda a gente fala com pessoas. Esse equilíbrio aí de processos, automações e tudo mais, e pessoas, você acha que a imigração está nesse meio termo, ou seja, que consegue falar essas duas línguas de uma forma fluente? Ou ainda assim você acha que precisa de mais tempo para maturar essa questão mais de automatização? Ainda é um caminho que estamos começando? Onde você acha que a imigração, em geral, né, está nessa fluência? Olha, a imigração, em geral, é muito ampla. É muita coisa, né? Porque a gente tem todos os... Não sei se você se refere ao Brasil, especificamente, ou às empresas, ou aos governos. Mas, assim, imigrar é uma das decisões mais profundas que uma pessoa pode ter na vida, assim, né? Não é uma decisão fácil, você envolve muitas concessões. É claro, todo mundo tem aquele sonho, né? Muita gente, não todo mundo, mas muita gente tem aquele sonho de morar fora, mas na hora que bate ali, vai, né? É uma decisão muito difícil, principalmente quando envolve família, né? São muitas incertezas, são muitas concessões que você precisa fazer. Então, você ter alguém para te guiar nesse processo, uma pessoa, não uma IA, né? Não um robô. Você ter alguém para te guiar nesse processo é você ter uma empatia que nenhuma máquina vai conseguir substituir, né? Então eu vejo um investimento muito grande na inteligência artificial e nas tecnologias para apoiar esse funcionário ou esse colaborador que é extremamente valioso para a Fragment ou para outras empresas, né? Eu não sei quanto que as outras empresas estão fazendo de investimento ou não, mas quem não investir não vai ter espaço, né? Infelizmente, ou você faz, né? Não vai ter espaço para quem não investir, porque vai acabar ficando uma coisa muito pequena ali que você não vai conseguir gerenciar grandes volumes, né? Enfim, vai voltar aquela ideia do operacional e da estampa no passaporte. Então, se a gente tiver uma inteligência artificial, um apoio tecnológico para cuidar dessa parte operacional, aí sim você vai poder dar a mão para aquela pessoa que está tomando a decisão mais importante da vida dela. Que legal isso. Eu vejo também de outro lado, e eu queria pedir a sua opinião disso, porque eu achei super legal que você trouxe de utilizar a inteligência artificial, mas olhar o humano. Mas a gente tem o ser humano que usa a inteligência artificial para achar respostas simples para problemas complexos, como é o caso de migrar. Então, na minha experiência, conversando nas áreas de mobilidade, a gente tem o futuro expatriado, ou a pessoa que está cogitando ser expatriada dentro do mundo de mobilidade global, que joga assim, eu quero morar em tal país, o que eu preciso fazer? E vem uma resposta muito simples, a pessoa toma aquilo como verdade, e aí quando a gente fala, olha, fala com a Diana, né? Ela vai te orientar, a pessoa já vem com todas as respostas, fala, não preciso. Eu faço esse processo porque eu sei o quão difícil que é. Lidar com esse tipo de coisa, né, com esse meio conhecimento que às vezes é um pouco mais grave do que o conhecimento inteiro, né? Como é para vocês, sabe, destrinchar isso e poder dar uma resposta falando, não, tem estratégia aqui por detrás. Como é que é isso para vocês? Olha, bom, primeiro que a inteligência artificial no Brasil está muito mal treinada. Muito mal. Alguém precisa melhorar esses prompts e dar um pouco mais de dados aí para ele gerar respostas melhores. Assim. O problema é que a gente não tem doutrina aqui, Dani. Olha só. Né? Quantos livros vocês têm em casa? Vocês que trabalham com mobilidade global há anos. Quantos livros vocês têm em casa sobre imigração brasileira ou sobre mobilidade global no Brasil? Tem muito pouca doutrina, não tem literatura, né? E a inteligência artificial, ela é alimentada por literaturas, por doutrinas, né? Por livros e, enfim, artigos científicos, e tem muito poucos dados para mostrar, por exemplo, que a imigração, ela é um vetor econômico, né? E quando a gente pensa, por exemplo, nossa, quando a gente escuta, né, os imigrantes roubam os trabalhos, ou os imigrantes são um custo para nós aqui no país, né, por exemplo, os venezuelanos que invadiram o Brasil são um custo. Quantos por cento que vocês acham que tem de estrangeiros no Brasil, né? Olha só. Quantos por cento você acha, Roberto?
Chuta aí. 200 Chuta baixo. milhões. Vamos chutar baixo. Vamos colocar aí 5%? 5%? E você, Dani? Eu ia chutar 5, 7% também, tava ali. Você falou chutar Olha, baixo. E vocês são pessoas que trabalham com isso há tantos anos. Imagina uma pessoa leiga que só ouve falar venezuelanos, acha que é 20%, então não dá 1% Olha da só, população. caramba. Nem 1% da população do Brasil é imigrante, enquanto que a gente tem um déficit migratório. A gente tem muito mais brasileiro Lá fora, do que estrangeiro no Brasil. E isso é ruim pra gente, Pra nós, né? sim, sem dúvida. Porque é um déficit de pessoas que a gente tem. Então, voltando para sua pergunta, para eu não me perder muito. A inteligência artificial, ela ainda não tem dados, né? A gente não consegue comprovar que se esses imigrantes tivessem ficado nas suas casas, não tivessem imigrado, esses 300 milhões de imigrantes que a gente tem no mundo, o nosso PIB seria 10% menor no mundo. Uhum. O PIB mundial seria 10% menor, porque o imigrante, ele aquece a economia. Mas nada disso está em grandes estudos, né? Então, acaba que a inteligência artificial, ela nos traz uma coisa muito rasa, muito fraca. E fora as mudanças, né? O tudo mudando tudo o tempo todo. Você chega na Polícia Federal, a lista que está no site não é a mesma lista Não que é eles estão mesmo. exigindo naquele dia. Enfim, então também tem muita coisa de que é só na prática que você aprende. Uhum. É muito raso você se basear ali para tomar qualquer decisão do ponto de vista imigratório. E também tem um outro ponto que eu acho importante, que o chat GPT, ou a IA como um todo, né? Qualquer que seja a inteligência artificial, ela não dá o benefício da dúvida. Exato, ela dá muitas certezas, né? Isso, qualquer coisa que você pergunta, ela tem uma resposta. Aí se você questiona, ela fala, não, é isso mesmo, ou ela te dá, não, é verdade, é outra resposta. Mas ela não te dá o benefício da dúvida. Uhum. Então, quando você vai tomar a maior decisão da sua vida, mais profunda da sua vida, você não vai ter benefício de dúvida, você não vai questionar qual que é a melhor opção, você precisa ver um leque de oportunidades. Eu disse para você que existe um visto para chamar de seu. Vamos olhar todos. Uhum. A IA vai te dar um. E vai falar, ó, esse aqui é o melhor para você. Só que ela não sabe o que é melhor para você, porque você não falou todos, você não colocou no seu prompt tudo que é importante de verdade lá no seu íntimo, né, para você tomar essa decisão. Então, não tome decisão com base ali no que a inteligência artificial usa como apoio, mas não como fator decisório. Ela não é humilde. Nem um pouco. Nem um pouco. Muito interessante ver toda essa... tudo que o mundo está passando na questão da IA. Tudo bem, é uma ferramenta, como a gente falou agora, que as pessoas acessam, não é uma ferramenta completa, não é uma ferramenta que questiona, mas ainda assim imune, né? Então, ter esse senso crítico, eu acho que é a palavra certa para a pessoa verificar, e eu acho que esse senso crítico vem muito de vocês, como consultores, né? Sim, mas a pessoa precisa estar aberta também para ouvir, né? Porque quando ela já chega com o diagnóstico pronto, complica, ela está menos aberta. Mas cabe a nós, é claro. Também tem que ter uma confiança envolvida, né, Dani? Porque a relação da imigração, do parceiro de imigração com mobilidade global, qualquer pessoa que vai fazer viagem, seja corporativo ou seja mesmo uma pessoa que está indo particular, precisa ter a base da confiança, porque é tudo tão perene, assim, as coisas mudam tão rápido. Se você não confiar em quem você está trabalhando, você pode, no dia que você conversou, ser de um jeito, no dia seguinte ser de outro jeito. E como é que você vai acreditar que aquilo... Sim. Não é possível. Ontem você me falou uma coisa e hoje você falou outra. Sim, infelizmente mudou de ontem para hoje. Mas a base precisa ser bem sólida de confiança mesmo. Pegando um pouquinho mais, eu gostei do ponto que você trouxe, né? Tanto de uma viagem pessoal quanto de uma viagem corporativa. Dias atrás, eu não vou lembrar se é uma semana ou um mês, o tempo está muito diferente hoje em dia, né? Como a gente controla. Mas eu vi algumas notícias no TikTok de uma influencer que ela ia, eu não vou lembrar para qual país da América Latina, ela ia para a América Latina de férias, ela entrou no ChatGPT e falou, precisa de visto para entrar em tal país? A pergunta foi simples, ok, né? Mas precisa disso? A inteligência artificial, né? O ChatGPT falou, não precisa. Eles foram barrados no aeroporto. Né? Então, você vê o quanto eu gostei muito do que você trouxe da confiança de com quem você está trabalhando, e não é só de uma confiança pontual, né? Uma confiança de um relacionamento, de você ter essa força consultiva por detrás para poder direcionar no caminho, né? E precisa ser uma
pessoa / empresa, né, muito séria, Uhum. porque quantas e quantas vezes a resposta é não, você não precisa de visto, ou basta um visto de negócios. Agora, se você não tiver a confiança de que, não, mas a pessoa vai me responder que eu preciso de um visto de trabalho só porque senão ela não vai ganhar o honorário do Sim, visto de trabalho, olha não, só. gente, não pode ter isso. Essa não pode ser a base dessa relação. Se você tiver uma desconfiança de que a resposta está embasada num interesse, não é uma relação que vai agregar para nenhum dos dois lados, né? Então, encontra a pessoa certa, a empresa certa, que tudo vai ficar mais fluido. Que legal, é bom ver esse tipo de frescor até, né? Porque a gente, no mundo que tá muito acostumado com respostas rápidas e respostas muito simples para perguntas complexas, é muito legal ver esse tipo de cuidado. É um cuidado, Sim, né? sem Eu vejo um dúvida. cuidado. E às vezes as pessoas brincam lá na Fraga, meio, como assim, Diana? Você ficou feliz que você deu a resposta que a pessoa não precisava de visto? Eu falo, sim, porque ela também ficou feliz. E amanhã ela vai voltar para cá, entendeu? Exato. Ela não vai buscar uma outra alternativa, porque é o tempo que constrói, é a constância, Uhum. né? É o dia a dia que a gente vai construindo relações duradouras, não é de um dia para o outro. Verdade. E falando um pouquinho, a gente falou muito sobre, na sua história, você viu a mudança muito grande na legislação brasileira, na imigração, e você trouxe um pouquinho para puxar um gancho do passado, por exemplo, que foi só em 2013 que nós reconhecemos, nós Brasil, reconhecemos casamento homoafetivo, né? Do ponto de vista migratório, não sei se só do ponto de vista migratório ou em geral, não lembro. Foi Brasil mesmo. Brasil. E aí a imigração se adaptou Acabou, à União. Perfeito. Você acha que, mesmo com essas mudanças, né, mesmo com essas atualizações aí, né, com o que está acontecendo de realidade no mundo, ter esse reflexo na lei, você acha que, olhando para o ponto de vista das empresas, as empresas na imigração acabam favorecendo um perfil específico ainda? Ou com todas essas mudanças, com todos esses cenários familiares, inclusive, isso acabou também tendo um novo perfil de expatriado ou um novo perfil de pessoa que faz essa movimentação? Olha, Dani, a imigração tem cor, raça, gênero, faixa etária, idade, com certeza, assim. Se numa empresa a gente, né, vamos pensar, você acha que existem perfis específicos dentro de uma empresa? Imagina a imigração, que é a nata, que é o pessoal que tem a oportunidade de ter uma transferência internacional, né? Então, quando a gente olha os números do Brasil, isso tudo fica muito nítido. A gente tem ali 50 mil autorizações no ano, né? Vamos pegar por idade, é de 30 a 40, essa é a grande maioria. A gente já falou um pouquinho de gênero, né? Lá quando eu comecei, não eram nem 10%. Esse número dobrou, felizmente, mas no ano passado a gente fechou em 80-20, 80% homens, 20% mulheres, solicitando visto de trabalho aqui para o Brasil, né? Então, quando a gente vai olhar países como Estados Unidos versus todos os países da África, por exemplo, 54 países, a quantidade é muito diferente, né? É claro que a análise é mais profunda, seria leviano da minha parte pegar um número puro e fazer uma comparação, porque é claro que existem muito mais investimentos americanos, norte-americanos ou estadunidenses, né? Hoje em dia estadunidenses. Investimentos estadunidenses no Brasil do que de qualquer outro país de África. Mas isso acaba fazendo com que você consiga colocar em blocos ali todos os perfis que a imigração traz. Então acaba sendo ainda, né, infelizmente, por mais que seja um pouco mais aberto, ainda ficando preso naquele eixo Estados Unidos e Europa. Vou dizer que é o hemisfério norte, né? Hemisfério norte, e a imigração, a lei é a mesma para todos. Mas não são todas as pessoas que conseguem chegar até ela para ter acesso, né? Então, infelizmente, apesar da lei ser a mesma, as oportunidades não são as mesmas no mundo todo. Então, a gente tem determinadas nacionalidades, determinados gêneros, determinadas idades, determinadas raças que são muito mais... Tem muito mais oportunidades do que outras. Privilegiadas. Pode-se usar assim. Tem mais oportunidades, pelo menos. O que nós poderíamos fazer, de repente, para tentar atrair talentos fora desse eixo aí do hemisfério norte? Vamos falar Estados Unidos e Europa, vamos falar assim do hemisfério norte.
Como nós poderíamos atrair mais talentos? Olha, Roberto, o Brasil, eu sou muito fã do Brasil. O Brasil tem cada dia mais feito um trabalho árduo para ter uma legislação imigratória mais aberta. Não só com a lei de imigração de 2017, mas com todas as resoluções normativas que vão surgindo. Então, o próprio visto de nômade digital aqui do Brasil, ele é um visto muito aberto. Assim, é claro, ainda precisa de uma comprovação de uma remuneração. Mas também, tudo tem seus prós e contras ali. Não dá para ser também completamente aberto, né? O mundo seria maravilhoso se não tivessem fronteiras, né? Se todo mundo pudesse exercer seu direito de ir e vir. A imigração, ela é inerente do ser humano. A gente migra a vida toda, desde as cavernas a gente migra. Então, você poder ter o direito de entrar e sair, ir e vir para onde você quiser, seria maravilhoso. Mas não tem jeito, a gente tem que olhar também a realidade. Controles precisam ser necessários. Então, se você tem um nômade digital aqui, o Brasil quis garantir um mínimo que essa pessoa tenha meios de subsistência, também para não inflar, né, algo que no Brasil já é complicado, que é a questão da saúde, da segurança pública, enfim, outras questões estruturais que a gente ainda precisa de apoio. Mas eu acredito sim que o Brasil está muito à frente, o próprio visto de nômade digital, mas não só ele, o visto de investidor imobiliário é um visto assim, tudo bem, são $200 mil, né, mas não são 5 milhões de dólares como o Trump Card. É muito mais factível para você vir. Para 5 milhões. Exato. Tem o visto de pessoa física, investidor pessoa física, que a pessoa pode aportar em qualquer empresa do Brasil ou criar sua própria empresa. Aí são $100 mil, né? Tudo bem, $100 mil não é todo mundo que tem, mas dá para chegar, né? Algo assim que outros países do hemisfério sul conseguiriam, né? De diversos países. Fora os acordos, né? A gente tem toda a questão dos acordos. Quando a gente olha muito os números do Ministério da Justiça para ver as autorizações de residência, mas também tem que olhar todos os Mercosuls, né? Quando a gente olha todos os países do Mercosul que solicitaram, foram mais de 50 mil no ano passado. Foi mais ou menos igual, foram quase 50 mil vistos de trabalho no MJ, que são todas as outras nacionalidades, e 57 mil de Mercosul. Então, é um país que está cada vez mais fazendo novas parcerias, isentando de vistos, por exemplo, para a China agora, fazendo vistos eletrônicos. Então, eu acho que a forma de incluir e ser algo mais diverso seria criar categorias que permitem aí um investimento mais em conta, um nômade digital. Então, o Brasil está no caminho certo. Que legal. É muito reconfortante ver isso, né? E até animador. Sim, sem dúvida. Né? A gente está disposto a atrair, disposto a fazer negócios, disposto a ser, talvez, mais para frente, um bloco econômico no Mercosul tão forte quanto a outros blocos econômicos. Então, é muito reconfortante e animador ver isso tudo, né? Eu devia ter vindo de verde e amarelo. Com a bandeira aqui. Época de Copa. Copa do Mundo, o espírito da Copa. Não, mas eu, assim, claro, não adianta ser Alice no País das Maravilhas. Claro. Nós temos diversos problemas. Enfim, eu não vou ficar elencando aqui todos, né? A gente tem muito a melhorar, mas eu consigo olhar em perspectiva e comparar com outros países, a gente também está muito à frente de outros países. Que legal, é muito bom ver isso. E a gente está se aproximando do final e a gente quer fazer um bate-bola com você. Bora. Pode ser? Falando então, em Copa, né? Literalmente, olha só. Eu vou fazer uma, o Roberto vai fazer outra e a gente finaliza assim. Vamos lá. Pode ser? Um país que você considera subestimado em mobilidade global. Brasil, é óbvio. Brasil. De novo, a gente tem questões estruturais que a gente precisa resolver para ser mais atrativo. A questão da segurança é um problema, mas o Brasil é subestimado, sim. E venham para o Brasil. Venham para o Brasil, olha só, a dica. Não basta de falar isso em todos os artistas internacionais come to Brazil, a gente tem que falar isso para as empresas, para as pessoas também. É isso aí. E um mito sobre a imigração corporativa. Imigração é um carimbo no passaporte. É um grande mito. Adorei. Verdadeiro camisa 10 de primeira. Uma habilidade essencial para quem quer trabalhar com mobilidade global e imigração. Precisa gostar de gente.
gostar de trabalhar com pessoas, mas também tem que ter uma maturidade emocional muito elevada. Tem que ter um equilíbrio, né, emocional, porque você está lidando com vários atores, está lidando com autoridades, não é fácil. Você está lidando com o próprio candidato e todas as suas ansiedades, você está lidando com empresas que precisam tomar decisões dinâmicas, rápidas, enfim, a maturidade emocional precisa estar bem fortalecida para você não panicar. Opa! Legal. E para finalizar, um conselho para as empresas ou pessoas que lidam com a mobilidade pela primeira vez. A gente falou bastante de confiança, né? Escolha um parceiro bacana de confiança, um parceiro imigratório de confiança, seja quem for, tamanho, não importa. Mas você precisa ter a tranquilidade, dormir com a cabeça tranquila de que aquela pessoa está sendo honesta com você. Porque imigração não é para amadores. Então, escolha bem e confie que vai dar tudo certo. Legal, ótimo. Legal. Excelente. Olha, esse foi um todos os nossos OneCasts são muito especiais, mas esse para mim foi muito legal, porque eu pude aprender coisas muito novas, muito legais, que a gente vai aplicar no dia a dia, e são ferramentas muito importantes para quem quer mover pessoas pelo mundo. Então isso é incrivelmente importante, Di, quero te agradecer muito pelo dia de hoje. Roberto, muitos anos conhecendo todo mundo, pessoal, mas Roberto, queria te agradecer mais uma vez por me convidar para a gente estar aqui. Queria ouvir um pouquinho de vocês, só considerações finais que vocês gostariam de deixar de pensamento aí pra gente, para finalizar mais um OneCast. Bom, eu que agradeço aqui, foi um prazer estar aqui novamente. Eu acho que hoje a gente poderia ficar mais aqui umas 2, 3 horas batendo um papo aqui, fácil. Gostoso. Muito obrigado, Daniel, foi um prazer estar aqui novamente. Eu agradeço muito o convite, o OneMoving é um parceiro muito importante para a gente, então agradeço toda a parceria de tantos anos aí. Roberto, um querido que está na luta diária comigo à frente da ABM, né, da associação, eu como vice-presidente, ele como diretor de relacionamentos. Então acho que a gente conseguiu construir também nas dores aí do dia a dia uma parceria muito rica. Eu te agradeço, Roberto. Imagina, e o convite, Dani, sim, tantos anos já, a gente se cruzando por tantos eventos aí, né? E quando você me convidou, eu falei, nossa, gente, será que eu tenho... O que eu vou contar? E aí comecei a assistir todos os anteriores, né? E eu já parei na primeira pergunta, Diana por Diana. Eu falei, ixi, caramba, isso aí tá difícil demais. Mas, enfim, é um prazer mesmo. Eu adoro falar sobre imigração, então, para mim, eu só agradeço a oportunidade. É um prazer enorme pra gente. Fica com a gente assistindo aqui embaixo, provavelmente. Eu vou dar muito de influencer agora. Aqui embaixo vai ter os outros vídeos pra você ver. Mas assista os outros episódios. A gente sempre tenta trazer aqui no OneCast coisas muito interessantes, itens, pensamentos, insights sobre mobilidade global. É um prazer contar com você e até o próximo OneCast.